em diante. E disse Jesus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão o quê? Aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão o quê? Curados. Amém, queridos? Amém. Irmãos, Jesus falou: ide, pregai o Evangelho. Amém? Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Irmãos, no que diz respeito ao ministério de Jesus, quando começa o ministério de Jesus, há uma grande mudança na maneira de Deus fazer as coisas. Por exemplo, está escrito a respeito de João Batista, foi um profeta, sim ou não? Uhum. João Batista foi um profeta do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Novo. João Batista foi um profeta do Novo Testamento ou do Antigo? O Novo, com o espírito de Elias, né? É interessante que ele é um profeta que aparece no Novo Testamento, mas ele é um profeta de transição, né? Entre os dois testamentos. Ele é um profeta diferente, né? Ele não andava, mesmo depois do início do ministério de Jesus, ele continuou o ministério dele. Ele fazia o trabalho dele e um ministério diferente. Ele pregava com uma veemência contra o pecado. Ele apontava o dedo de Herodes: Herodes, não é lícito a você possuir a mulher do seu irmão. João, você vai perder a cabeça. Ele perdeu. Morte de todos os profetas, a Bíblia diz, amém? Mas algo interessante sobre João. A Bíblia fala assim: João não realizou nenhum sinal, ou milagre, ou cura. Sabia que João Batista nunca expulsou um demônio? Quantos sabiam disso? Sabia que ele nunca orou por um doente? Quantos sabiam disso? A função dele era preparar o caminho. Por isso. A função dele, ele preparou o caminho dos discípulos, né? Agora, ele não fez nenhum sinal. Agora, quando você vê o início do ministério de Jesus, do chamado de Jesus, daquele momento em diante, Jesus nunca chamou alguém para pregar o Evangelho, para fazer a obra dele, sem enviar essa pessoa também para quê? Curar os enfermos, expulsar os demônios. Nenhuma vez. Não existe nenhuma exceção. Nunca. Ele começa o ministério dele. Quando ele começa o ministério dele, já é totalmente diferente do ministério de João Batista. Mateus 9,35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o Evangelho do Reino e curando a todas as sortes de doenças e moléstias no meio do povo. Ele começa curando. Ele começa expulsando os demônios. João Batista pregava todos os dias. Nenhum demônio manifestava, não era assim? Aí Jesus entra na sinagoga, o que acontece? O demônio manifesta, grita: cala sua boca. Cala sua boca, saia. A autoridade dele. E a Bíblia fala: ele pregava nas sinagogas dele, fazia o quê? Expulsava o quê? Demônios. Nós temos que abrir a nossa mente, irmãos. Será que nós estamos gravando? Deixa eu te perguntar. Nós temos que abrir a nossa mente. Ou nós estamos no reino, ou nós estamos numa religião. A religião diz o seguinte: essas igrejas neopentecostais que ficam só expulsando demônios, curando os enfermos. Quando você viu alguém falando isso? Alguém chegou para mim e perguntou: pastor, o que você acha das igrejas neopentecostais que só ficam direto todo dia expulsando o demônio, curando os enfermos? Eu falei: deve conhecer a Bíblia. Porque se você lê a história de Jesus, o que ele fazia? Direto? Ele pregava a palavra, ele ensinava, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios. É claro que se você só cura os enfermos e expulsa os demônios, é incompleto.
Mas se você só prega também, é incompleto. Se você só ensina, é incompleto. Para pregar, é ensinar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Amém? E é esse o padrão que segue o ministério de Jesus. Ele faz a obra de Deus, a princípio ele está sozinho. Então ele chama os seus discípulos, ele chama um, ele chama dois, ele chama três, ele chama 12, até então chamados de quê? Discípulos. Aí em determinado momento eles começam a chamar ele de quê? De apóstolos. Vamos lá, abre só em Mateus 10:1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade, todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Interessante que ele começa chamando ele aqui de discípulos. E aqui vai falar que ele deu o que para eles? Poder sobre os espíritos imundos. Se você continuar lendo o verso 7, alguém lê o verso 7 para a gente. E pregai dizendo, e chamado, Rei dos céus. Isso é chegado o Rei dos céus. Verso 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsais os demônios, e dá graça, recebereis daí graças. De graça recebereis, e graças dais. Amém? Então, ó, ele chama os discípulos, ele impõe sobre ele as mãos, a partir desse momento ele passa a chamar eles de apóstolos, quer dizer o quê? Os enviados, porque ele os envia, e ele fala, ide pregar o evangelho. Esse é o evangelho do reino, que deve ser pregado em todo mundo. Pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Algo diferente disso é o quê? Religião, querido. Se você tira o elemento milagroso do cristianismo, e quando eu falo milagroso, eu me refiro em especial ao novo nascimento, que nós pregamos que o homem nasce novo, amém? O cristianismo é só mais uma religião, e não pode fazer nada pelo homem. Mas a diferença é exatamente essa. O cristianismo é dinâmico. Jesus chega e ele confronta o reino das trevas. Todo sistema religioso, todas as religiões, eles partem do princípio de convivência. Não, vamos conviver, nós estamos aqui. Quando o reino de Deus chega, o que ele faz? Ele chega para expulsar. Quantos podem dizer amém? Fala comigo. Não há convivência. Se o reino chega, as trevas saem. Quantos podem dizer amém? Irmão, se a religião chega, a religião e as trevas vão vendo ali, ó. Ele mudou de religião, os demônios estão ali. Ele mudou de religião, mas as trevas estão ali. Mas se Jesus chega, o confronto vai acontecer. Quantos podem dizer amém? E ele falou, gente, pregai, expulsai os demônios, curai os enfermos. Quantos podem dizer amém? Amém? Bom, aqui nós estamos falando dos 12 apóstolos. Como as pessoas manipulam as escrituras. Aí é muito comum a pessoa falar assim, só os 12 apóstolos receberam o poder para expulsar demônios. Quantos já viram alguém falar isso? Jesus amado, falta de conhecimento bíblico assusta e destrói. Quer dizer, os apóstolos, os demônios se manifestam e a pessoa fica, eu não sou apóstolo, eu não sou apóstolo, eu não sou apóstolo. Ou então, os demônios não existem, porque os 12 apóstolos não existem mais. E aí? Um dia nós expulsamos um demônio, uma terça-feira, me chamaram lá na igreja, manifestou dentro de uma igreja, colocaram a mulher para fora da igreja e fecharam a porta.
O irmão bateu lá, apavorado, pastor! Ele falou, não, irmão, Deus me revelou que o inimigo está furioso. E aí? Ou então, né? Ah, não, é crise histérica. Tem. Para quem tem discernimento, Deus, é crise histérica. Então resolve, pastor. Vai lá, tira a histeria dele. Então, queridos, não foi só para os apóstolos que ele viu. Vamos ver isso aí, vamos lá. Lucas capítulo 9. Vamos continuar falando. Verso 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. Olha só, chamou seus 12 o quê? Discípulos. Como se define um discípulo? Aquele que aprende com o mestre. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Quem é discípulo de Cristo aqui? Os 12. Quem é discípulo de Cristo? Eu. Amém? Está lá, ó, no Evangelho de João, né? João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual é o contexto? Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A Bíblia não diz que ele dá poder aos apóstolos, verdadeiramente. Ele dá poder a quem? Aos discípulos. Quantos são discípulos? Amém. Amém? Ele dá poder aos discípulos. Vamos continuar lendo. Lucas 10, versículo 1. Depois disso ordenou o Senhor ainda os 70 e mandou adiantar-se e a sua face e os 2 em 2 de todas as cidades em lugares aonde havia de ir. Isso. Ele chamou mais quanto? 70. E mandou ele pregar. Fala comigo, os 12. Os 70. Né? Não, mas eles não falam que era só para os apóstolos? Eles não falam isso? Que era só os 12 apóstolos que tinham esse poder, essa autoridade? Mas ele chamou mais 70, não foi isso? Então o que ele falou com 70? Capítulo 10, verso 9. Curar enfermo que nela vê e dizer, chegado a voz do mundo de Deus. Isso, ele fala, quando você entrar numa casa, o que ele fala? Curai os enfermos que nela houver. Você entrou numa casa, pregou o evangelho, não orou pelo doente, você é desobediente da palavra. Irmãos, que evangelho é esse? Aonde você entra numa casa, chega diante do doente, fala para ele aceitar Jesus e fala, o céu é lindo e vai embora. Que evangelho é esse? Não é da Bíblia. O mínimo que você pode fazer é colocar as mãos e orar pelo doente. Posso fazer amém? Amém? Irmãos, milhares de pessoas consagradas ao ministério nunca colocaram a mão sobre a cabeça do doente para orar por ele. Quando sabe que estou falando a verdade? E quando colocam as mãos, se for da sua vontade, cura esse doente. Verdade. E mais do que isso, quando você coloca as mãos sobre o doente e fala assim, eu curo em nome de Jesus, que absurdo! Ele está dando ordem para Deus! Absurdo é a falta de conhecimento bíblico. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Há uma história de Smith Wigglesworth muito interessante, que ele estava num restaurante, de repente chegou um homem com o filhinho dele doente, e um pastor amigo dele está lá. E Smith Wigglesworth foi pentecostal, pastor da Assembleia de Deus, antigão, muito usado por Deus e pelo divino. Mais de 20 ressurreições entre os mortos. Aí o pastor então começa a orar pela criança. Ó Deus, se é a tua vontade, cura essa criança.
mas se não é a tua vontade, consola esse pai, oh Deus, consola essa mãe. De repente ele era um homem, um ex-encanador, ele começou: ó Deus, faça esse incrédulo calar, que eu preciso fazer a oração da fé. Ele pega aquela criança e ora, e a criança é curada. Amém? Amém. Ele era meio assim porque ele era um pastor e estava desenganado pelos médicos com apendicite supurado, apêndice supurado, 20 livros. De repente me chega uma mulher, e ele apavorado, gritando lá. Interessante que eles não faziam cirurgia, né, se estivesse assim. Não sei se não tinha medicina para na época, deixava a pessoa morrer aos poucos, gritando, berrando. E aí me chama uma mulher para orar por ele, né? E a mulher, a história não fala o nome dessa mulher, talvez Maria Ude, né? Foi uma mulher que seguiu muito, que ele gostava muito dela, Maria Ude Etra, muito usada em Corigina, mas a história não fala de quem foi essa mulher que foi até ele. A mulher olha para ele berrando na cama, urrando, e a mulher olha para ele e fala assim: tenha paciência, o demônio sairá logo. E ele fala: que demônio, mulher? Ela coloca com espinho e enfermidade, em nome de Jesus, saia! E a dor desaparece. Irmãos, é só Jesus matar. Irmãos, a grande maravilha não é a cura dele. A grande maravilha é que ele se levanta e se torna talvez o homem mais usado em cura divina que muitos conheceram. Quantos já leu o livro de Kenneth Hagin? Quem já leu o livro de Kenneth Hagin sem falar de 20 Windows? É praticamente impossível, né? Outro livro dele fala, tá lá, porque ele nunca mais parou, até os 92 anos de idade, ele nunca mais parou de pregar. Varreu o mundo pelo poder de Deus. Porque não eram só os 12, eram os 70. São todos discípulos. Amém? Amém. 10:17 de Lucas, alguém lê pra gente? Voltando 70 com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a teu nome. Até os demônios o quê? Submetem. Amém? Fala comigo. Até os demônios obedecem a quem? Aos 70, que eram discípulos. Amém? Fala comigo: eu sou discípulo. Eles obedecem. Em nome de Jesus. Os demônios obedecem. Em nome de Jesus. Amém? Os demônios não obedecem apóstolos, não obedecem discípulos, obedecem o nome de Jesus na boca de um discípulo. Vamos fazer amém? Aí Jesus fala, né? Primeiro ele fala assim: eu vejo Satanás caindo do céu como uma estrela. Por que ele fala isso, irmãos? Porque pela primeira vez na história tem gente expulsando demônio na terra, de verdade, irmão.